Jesus, amém. Pode ir lá para o fundo, crianças, Deus abençoe. E você pode se assentar aqui, pegar sua Bíblia e vamos que vamos. Hoje você precisa de Bíblia, hein? E nós não vamos projetar as passagens bíblicas. Então hoje você vai precisar da sua ferramenta aí, a principal ferramenta, né? A espada, o qual Efésios nos fala que é a palavra de Deus. Você vai precisar dela mais do que nunca nesse culto de hoje, amém? Então pegue a sua Bíblia digital no celular ou de papel e vamos juntos, tá? Abra aí já no Salmo 1, Salmo 1. Salmo 1, verso 1 mesmo, tá? Como eu disse, nós não vamos projetar os textos bíblicos, então manuseie a sua Bíblia aí, tá? Salmo 1, o verso 1. Vamos com atenção, tá? Com amor, pelo texto, que o texto vai falar. Eu queria que você tivesse com muita atenção agora, nesses breves minutos que nós vamos ficar aqui. Evitasse, sabe, de ficar se levantando. Eu sei que, poxa, é tempo agora de você se dedicar à palavra. Passe esse tempinho, faça essa dedicação a ficar agora aqui dedicado à palavra, em nome de Jesus. Salmo 1, vamos lá, abra aí, toca a Bíblia aí. Pegou a Bíblia aí, Jorge? Toca a Bíblia aí, meu irmão. Pegou a Bíblia? Então vamos lá, pega a Bíblia, Salmo 1. Vamos ler todos juntos? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá? Acompanhe aí, vamos lá, igreja. E preste atenção agora, a leitura inicial nós fizemos, agora eu quero uma leitura com os olhos espirituais. Veja o que o texto vai falar com você. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Em nome de Jesus, essa é a palavra do Senhor para nós, amém, igreja? Amém? Eu queria que você estivesse muito atento, tá? Ao que o texto vai falar. Anote, por favor, porque essa semana os pequenos grupos vão ser um pouco diferentes. Então eu queria que você estivesse atento. Eu compartilhei com os líderes, que compartilhasse os estudos com os irmãos hoje, para que você recebesse o estudo já hoje, para você acompanhar isso. Então atenção, porque o pequeno grupo vai depender do seu desempenho, da sua anotação, do seu testemunho, daquilo que você está vivendo da palavra. Nós vamos passar por um tempo de pequeno grupo agora, em que você precisa falar, testemunhar. Nós vamos parar com um tempo de escola, de sentar ali, sabe, e falar como se fosse um culto. Não, agora você vai testemunhar. Então você vai pegar a palavra, você vai viver a palavra, e vai ver o que o Senhor já tratou com você talvez no passado, algo que você já viveu, ou algo que você vai viver. Essa é a grande chave para nós como igreja, praticar a palavra. Então fique atento aos pontos que nós vamos tratar, e essa pregação, porque o sentido da palavra, né, do Senhor está na prática. E olha o tema dessa pregação que eu quero falar com vocês hoje. Dá para projetar aí? Olha aí o tema. O tema da pregação de hoje, do bate-papo de hoje, chama-se da semente ao fruto. Da semente, do momento da semente
ao fruto. Essa é a ideia que eu estou trazendo aqui, da semente ao fruto. E eu quero que você pense comigo um pouquinho em botânica, né? Para pensar, irmãos, igreja, quem gosta de planta aqui, eu vou na casa de alguns irmãos, lá na casa do Jorge da Dalva tem bastante plantas, né? Na casa da Janete e do William, bastante plantas. Para pensar, na casa da Madá também, bastante plantas, muito bonito, né? Mas para pensar, que processo lindo da natureza existe, fica comigo, quando uma pequenina semente é plantada, e aí depois de um longo período, ela está gerando frutos. Para pensar, com só cabeça racional mesmo, uma pequenina semente planta-se, e passa-se ali meses, anos, décadas, de repente um grãozinho começa a gerar frutos, uma árvore está ali, e frutos estão carregados de pencas. Para pensar que coisa incrível, vê se não é lindo isso, uma pequenina sementinha, de repente gerando frutos. E aí lendo esse salmo tão lindo, né, esse Salmo 1, tão conhecido para a gente, em especial os 3 primeiros versículos, me vieram a reflexão dos processos existentes em nossa vida, e como que em tudo em nossa vida envolve processos. Quando eu olho uma pequena sementinha gerando frutos e gerando uma árvore, é um processo maravilhoso. Ela cai lá e de repente começam a criar uma série de coisas, mutações, acontecimentos, precisa de interferências externas e tal, e de repente ela vira uma árvore. Olha que coisa incrível, que processos maravilhosos que aconteceu. E lendo este salmo eu vejo nós, seres humanos, em processos acontecendo. Nesse salmo aqui, nessa leitura que eu fiz com vocês, eu não sei se vocês conseguem enxergar isso na Bíblia, quando vocês leem. Esse salmo eu já li várias vezes, já trouxe várias pregações, e hoje foi isso que o Senhor quis tratar. Por isso que a palavra não volta vazia. Você pode ler agora, e talvez semana que vem ela traz uma outra nuance, uma outra forma de tratar sobre o coração, sobre o seu coração. E esses 3 versículos me fez enxergar isso, os processos na vida nossa. E eu vou usar como exemplo a semente até um fruto, da semente ao fruto, mas trazendo para nós vamos ser essa semente, e nós vamos ser esse fruto. É isso que eu quero pensar, os processos existentes em nossa vida. Por exemplo, vamos lá pensar comigo, participar da pregação e ser fértil no seu pensamento. Por exemplo, para você ser o profissional que você é hoje, ou o profissional que você já foi, talvez você é aposentado, foi preciso passar longos anos fazendo o ensino fundamental, sim ou não? O ensino médio, né? Sim ou não? Provavelmente uma faculdade. Talvez o seu trabalho precise de uma faculdade. Meu trabalho, por exemplo, só entra quem tiver uma faculdade, senão você não consegue trabalhar lá no meu trabalho. Olha que interessante o processo. Então, na carteira de escola, lá você vai até chegar no estágio profissional que talvez esteja, e talvez ainda anos de experiência de um outro trabalho que você teve e tal, para chegar no momento em que você talvez esteja hoje, trabalhos anteriores, para que você pudesse alcançar a posição que você tem hoje. Se talvez você não alcançou, sabe, o ápice profissional que você deseja, saiba então que você está em um processo. Pastor, não, eu sonho em chegar em tal situação, posição profissional. Então você está no processo, você está estudando para isso, sim ou não, igreja? Sim ou não? Você precisa estudar, se preparar para isso. Então você precisa adquirir experiências profissionais para chegar no ápice que você deseja. Processos na vida, para que você se tornasse um pai e uma mãe. Olha só, não foi do dia para a noite, olha, estou super experiente como um pai e uma mãe. Não, foram longos processos ao longo de anos. Quando seu filho ficou doente pela primeira vez, por exemplo, olha os processos acontecendo, e foi te formando como um pai e uma mãe. O abrir mão seu de muitas coisas. Eu já deixei de comer uma coisa para dar para o meu filho, não foi uma vez, várias vezes. Olha, às vezes, não vou comer, eu vou deixar para ele, porque ele vai querer comer. Os processos vai nos formando como um pai, como uma mãe. Coisas, a repreensão que você teve que dar para o seu filho, os nãos que você precisou falar, tudo feito ao longo de longos processos, te formou como um pai e uma mãe. Ministerialmente, tenho certeza, para chegar na compreensão que você tem teológica hoje, você teve que passar por longos processos. Foi exercícios de fé
de amor, de graça, de igreja. Você passou por outras igrejas, você teve experiências, você vivenciou. Talvez em outras igrejas você tinha uma atuação ministerial, hoje aqui você tem uma outra, e te formou hoje quem você é ministerialmente. Vocês viveram longos processos de Deus. Eu me lembro durante a minha caminhada cristã, e hoje eu olho para trás, eu consigo entender o processo de Deus lá atrás, para me formar como um pastor. Lá atrás o Senhor me levando para a primeira igreja lá em Jales, tocando o meu trompete no grupo de louvor da igreja batista lá de Jales, e de repente o Senhor me formando como músico, e o Senhor fala: olha, não é sobre só música, eu quero te levar para outro caminho. E de repente o Senhor me leva para o ministério infantil, e me lidera ali no ministério infantil. Eu começo a caminhar no ministério infantil, e o Senhor fala: olha, não é só sobre o ministério infantil, você vai participar dos bastidores, e eu me torno vice-presidente de uma igreja, eu estou pastoreando uma igreja, liderando pequenos grupos, e quando eu vejo, o Senhor me coloca como um pastor de uma comunidade. Processos de Deus. Irmãos, preste atenção nessa verdade maravilhosa, preste atenção nisso que eu quero tratar com vocês, essa frase. Se existe um objetivo, grava isso, tá? Grava isso. Se existe um objetivo, se existe um alvo, se existe um fruto a ser gerado, então existe um processo a ser passado. Faz sentido para você, igreja? Faz sentido? Então, se existe um objetivo, olha, um alvo, um fruto a ser alcançado aqui, ó, essa planta chegar nesse formato, então existe um processo a acontecer, um processo, e é sobre isso que eu quero que você pense, cara. Como isso é libertador, mas um aprendizado, e nos faz maduros, uma igreja madura. E aí eu faço uma pergunta para você, e quando eu faço a pergunta, você precisa pensar, cara. Pense na sua vida, reflita em você. Qual é o seu objetivo? Se eu falei se existe um objetivo, qual é o seu então? Qual é o seu alvo? O fruto a ser gerado em sua vida? Eu tenho vários, cara. Quantos alvos, objetivos, frutos eu tenho assim, eu vislumbro um monte de coisa. Profissionalmente, ministerialmente, pessoal, financeiro, um monte. Alvos, objetivos, frutos que eu vejo aqui na frente. Mas para chegar lá, existe um longo processo. E aí uma pergunta: qual é para você? Você está vivendo de que forma? Você está na terra, e o que você pensa ministerialmente? O que você pensa sobre vida, cara? Por exemplo, qual é o alvo, o fruto? É a restauração relacional sua? É o casamento? É a restauração dos filhos, Senhor? É eu ver meus filhos de volta no altar? Esse é o seu alvo? Esse é o seu alvo? É a restauração financeira, profissional, empresarial, que talvez já tive na minha vida. É a vida ministerial. Você deseja pregar, você deseja ensinar, ser um professor, cantar. É um alvo, existe para você precisa pensar sobre isso. É salvação, igreja. Qualquer uma dessas perguntas que eu fiz, então existe um processo a se passar. Então existe um processo a se passar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Porque não é nada do dia para a noite. Cristão, não existe sorte para crente, entende isso? Não existe sorte para crente, irmãos. Nossa, que sorte! Nossa, eu vou lá porque eu tenho sorte, porque a lua vai alinhar, não, porque eu vou olhar não sei o que, vai ser um numérico. Não existe isso. Existe processo na vida de um crente. Existe um forjar, um preparar, formar pessoas. É isso que o Senhor faz em nós. Mas sabe o que é mais incrível? Vamos olhar para nós, para a nossa geração. Ai, pastor, eu sou muito mais velho. Não, você está vivo, você faz parte dessa geração. Você faz parte dessa geração. Olha a nossa geração, igreja. É uma geração que não vive os processos, sim ou não? Sim ou não? Uma geração que não vive os processos. Na verdade, ela pula os processos. Então o processo é colocado diante dos jovens de hoje, dos adultos, das crianças, dos adolescentes. E aqui qual é a ideia? Pula o processo. Não, pula o processo, não somos feitos. Basta nós olharmos tudo que nos envolve. É uma geração que não espera para colher, mas sim nós vivemos sobre a ótica do fast food, sim ou não? É ou não é? Eu não estou falando só sobre o fast food, estou falando sobre a ótica da vida, sabe? É essa a ideia. Por exemplo, internet 5G, cara, já era, porque demora demais download e tal. É uma geração que não funciona mais, não funciona.
Eu preciso que tudo seja feito para ontem. Por isso que eu escuto o áudio no 2x Plus Master, porque eu não tenho tempo mais, entende? Melhor se tivesse uma velocidade maior ainda no áudio, melhor ainda. Tudo isso, irmãos, gera em nós uma geração ansiosa, acelerada, sabe? Que não estamos preparados para os processos. O texto que nós lemos de Salmo, nós encontramos um processo maravilhoso. Está no verso 2, pega sua Bíblia aí, não vamos projetar não. O verso 2 tem um processo maravilhoso acontecendo aí. O texto diz assim, ó: ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Olha só a satisfação, a Bíblia aqui fala, a palavra satisfação talvez na sua versão está prazer. O prazer dele está na lei, e olha o que acontece a continuação: e nessa lei medita dia e noite. Olha um processo aqui, cara. Quer compreender a orientação dos céus, a lei do Senhor, a palavra dele, a palavra profética, o que vai acontecer no fim dos tempos, qual é a vida ministerial, relacional para os filhos. O que você tem que fazer? Processo aqui, ó: medita dia e noite. A palavra medita aqui é aragá, é imaginar. Essa palavra, além de meditar, ela pode ser traduzida como imaginar também, sobre refletir. Imagina, é o que eu faço muito com a palavra. Eu pego a palavra de Deus, de verdade, eu falo isso diversas para os irmãos, eu leio ela, eu começo a imaginar a cena, eu começo a imaginar isso em mim, eu vivendo isso. Isso é a palavra aragá aqui, refletir, meditar nela. Isso é um processo, cara. Eu vou entender a palavra, eu vou passar por um processo dela, eu vou gastar tempo, eu vou digerir essa palavra, eu vou meditar nela, eu vou ragar nela, imaginar nela. Agora o que nós fazemos? Quantos de nós, fala a verdade, seja sincero com você passou um ragar com o Senhor nessa semana? Quanto? Tira um pequeno grupo. Ah, pastor, eu fui no pequeno grupo. Tira o pequeno grupo. Talvez você está indo até forçado. Tira. Você fez um ragar com o Senhor? Você refletiu, você imaginou a palavra, você meditou nela dia e noite, é o que o texto está querendo dizer. Gente, existe esse processo em nós, cara. Isso para mim é tão claro quando eu leio o texto, quando eu quero viver a Bíblia, a palavra, ministério, sonhos, cada passo que eu quero dar na minha vida é um processo, não existe outra forma. Não existe, igreja, é isso que eu quero transmitir para você. Porque olha os personagens bíblicos. Com Davi foi assim. Lá em 1 Samuel capítulo 16, ele foi ungido rei. Você sabia disso, sim ou não? 1 Samuel capítulo 16, leia lá depois. Ele foi ungido rei. Foi lá, ungiu. Davi estava lá cuidando das ovelhinhas. Foi ungido rei. Mas sabe o que é interessante? Quando eu olho assim, eu vejo Davi, né, sendo ungido ali diante dos irmãos, um jovem ali sendo ungido rei. Se fosse nós, como que nós agiríamos, irmãos? Imagina você, no reinado, existe um rei Saul, e ali o reino de Israel, né? E de repente chega Samuel, o profeta ali, o sacerdote, e chega diante de você e fala: olha, você é o novo rei. Vem cá, se ajoelha aqui. Aí você fala, você estufa o peito, eu tenho certeza. Você estufar o peito e vai falar: eu sou rei mesmo, hein, cara. Manda um óleo na minha cabeça aí. Jogou o óleo. Manda um óleo, eu sou rei. Como que nós íamos agir? Aí você ia sair de lá e ia falar o quê? Cadê minha carruagem? Sim ou não? Eu sou rei, cara, eu sou o novo rei. Cadê o meu cartão Plus ilimitado? Eu sou rei, cara. Cadê as minhas concubinas? Cadê as minhas concubinas? Irmãos, Davi foi ungido e volta a cuidar das ovelhas do Pai. Volta a cuidar das ovelhas do Pai. Olha que aprendizado gigante para nós. E espera em torno de 15 anos até assumir o trono que foi deixado por Saul. Isso tudo, ele foi ungido em 1 Samuel capítulo 16, mas a sua concepção como rei chega só lá em 2 Samuel capítulo 5. Você tem noção disso? Você tem noção disso? E nesse tempo todo de 15 anos, sabe o que houve, irmãos? Vários o quê? Vamos lá? O que houve ao longo desse tempo todo? Processos. Do tempo em que ele foi ungido rei até chegar rei, um longo processo.
um longo processo. Esse é um ensino gigante para você, cara. É um ensino gigante para nós, como igreja, um ensino poderoso. Irmãos, o processo, sabe, em sua maior parte, ele é doloroso, entende? Entende o que eu estou querendo dizer? Ele é doloroso, ele é incômodo, sabe? Ele cansa. Esse processo não é fácil. Eu estou querendo propor para vocês uma reflexão, mas que não é fácil, não. Ele é doloroso, ele cansa, sabe? Mas saiba que existe um fruto a ser gerado, um fruto a ser gerado. Então, do momento da semente para chegar no fruto lá, olhe para lá. Tem um processo. Eu sei que esse processo às vezes é doloroso, cansa, mas existe um fruto a ser gerado, um fruto a ser gerado. Porque se não entendermos, irmãos, que o processo faz parte da vida, sabe o que acontece? Nós perdemos o melhor da viagem. Nós perdemos o melhor da viagem. Vocês têm noção disso, igreja? Nós perdemos o melhor da viagem. Perdemos o melhor da viagem. Sabe, em uma viagem, a maior parte nós dormimos, sim ou não? Talvez você está num processo agora, tá? Tem um alvo, um objetivo e um fruto a ser alcançado, e você está em um processo na sua vida, tá? Aí sabe o que acontece? Está dormindo, cara. Dormindo, e o Senhor tratando, cara. Tratando, e nós dormindo, cara, nessa viagem. Sabe qual que é o processo da viagem? Você sai de viagem, pensa comigo. Saiu de viagem, você vai lá para a praia, vai para o sul do país, entrou no seu carro. Existe um alvo, sim? O seu alvo é chegar lá na praia, o seu alvo é chegar no destino final lá, é o objetivo, e você está aqui, mas para chegar lá existe um processo. E aí a gente dorme na viagem, né? Por quê? Qual que é o processo da viagem? Pô, a viagem demora, sim ou não, igreja? Hein? Sim ou não? Demora. Viagem cansa, viagem dá sono, viagem dá fome, dá dor na perna, formiga. E nós perdemos então, no mínimo, a beleza, sabe? Da natureza, por exemplo, que você está sentado ali, passa uma montanha, um bate-papo que você pode estar com alguém no carro. Perdeu por conta do processo. Sabe, na parábola do filho pródigo, existe um processo acontecendo ali. Olha que coisa incrível. Ele escolhe se distanciar do pai e passa a ter uma vida de porco. E ele sofre. Você sabia disso? Faz sentido a palavra que eu estou pregando para vocês? Olha o processo dele. Ele escolheu viver longe do pai. O alvo está lá, o pai está lá, a casa do pai está lá, a comida está lá, a roupa está lá, mas ele se distanciou. Opa, então ele está a partir agora desse ponto, de distância do pai. Para chegar lá no pai existe um processo, sim ou não? Está fazendo sentido, igreja? E esse processo, sabe o que ele é? Ele come comida de porco. Vai lá, se ajoelha como um porco, vai comer comida de porco, vive como um porco, se veste como um porco, cheira como um porco. É o processo. Qual que é o objetivo desse processo? Para chegar lá, tem algo poderoso. É fazer com que esse filho precisa reconhecer que sem o pai ele nada é. Então esse processo que existe na vida, por exemplo, do filho pródigo, é falar: olha, realmente, eu sou um filho desagarrado, que fugi, e sem o Senhor eu nada sou. Esse é o processo na vida do filho pródigo. E qual é o seu? Eu sei os meus diante dos meus alvos, sabe o que o Senhor está tratando comigo durante todo esse tempo, e não tem sido fácil, irmãos. Não tem sido fácil, não. Sabe, existem alguns processos que são Deus tratando com a pessoa. Tem situações na sua vida que você vai precisar, talvez em alguns momentos, passar sozinho. Você sabia disso? Talvez você precisasse passar sozinho. Você tem noção disso, irmãos? Porque é o Senhor tratando com você, é Deus tratando especificamente com você. Imagine se alguém, irmãos, quisesse mudar o rumo do processo de Deus com o filho pródigo. O processo de Deus com o filho pródigo é: reconheça que sem o pai você nada é. Esse era o processo. E qual que é o processo? Come a comidinha de porco aí, porque você se distanciou. Então vive aí como um porco, você vai cheirar porco. Imagine se alguém chegasse lá, então o processo acontecendo aqui, alguém chegou: o que esse cara está comendo comida de porco aqui, meu? Toma um filé mignon para você.
Ó, marmita, toma comida, sai, vem cá, mexeu no processo, entende? Então tem coisas que não são todas, nós não conseguimos entender, Deus trata com cada um. Tem coisas especificamente que é Deus tratando especificamente, e é um processo na vida de determinadas pessoas, e cada um tem um processo, um tempo diferente, uma situação diferente. Isso me faz olhar para Provérbios 14:1, cara. Abre na sua Bíblia aí se você quer, sabe? Provérbios 14:1, tem poderoso esse texto, olha só. Ou pelo menos anote, né? Para a gente ganhar tempo. A mulher sábia, olha o que o texto diz, grava esse verso, tá? Olhe depois com cuidado. O texto diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com a própria mão a insensata derruba a sua. Você tem noção disso? Porque o texto, cara, tem detalhes tão poderosos no texto. A gente precisa estudar, ler com calma a Bíblia, porque diz que o texto que a sábia edifica. Então vem comigo, a sábia não põe a mão, entende? Como que a sábia edifica? Cara, não põe a mão, a sábia edifica. E a tola faz o quê? Enfia a mão onde não precisa ser. O texto é claro, mas com as próprias mãos. Grifa isso na sua Bíblia para ficar claro. Com as próprias mãos, a insensata, a tola, derruba a sua casa. E a gente vê isso no ensino na Bíblia. Abraão foi assim. Lá em Gênesis 15, Deus fez uma promessa para ele. A promessa em Gênesis 15 para Abraão, lá em Gênesis 15:5, vai para fora da tenda, olha para os céus, sabe, conta as estrelas, se pode contá-la, ela vai ser como a sua descendência, Abraão. Olha a promessa de Deus para Abraão. Obrigado, meu irmão. A promessa de Deus para Abraão. Entende que eu estou querendo tratar sobre pôr a mão onde não é necessário pôr. E aí eu sei que é difícil compreender, né? Não é fácil não, os processos de Deus em nós. No caso de Abraão, por exemplo, se a gente olhar Abraão, 100 anos ele estava quando Deus faz essa promessa para ele lá em Gênesis 15, 100 anos, Sara sua mulher com 90, e Deus olha para eles e fala assim: olha para o céu, conta as estrelas, pode contar? Se der para contar, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu, Abraão. Só que para isso, Abraão, calma, confie, espere no Senhor, como nós lemos hoje no Salmo. Existe um processo em você, Abraão, amém? Então permaneça nele apenas. E aí lá em Gênesis 18, irmãos, a Bíblia diz que Sara e Abraão eram velhos já, de idade avançada. E Sara, sabe o que ela faz? Nós não vamos ser, como que pode? Nós somos muito velhinhos. Aí sabe qual que é o problema? É que eles colocam a mão onde não foram chamados e atrapalham o processo de Deus. O processo de Deus é: Abraão, você será pai de nações, e lá na frente eu vou gerar frutos. O frutos é descendência. Só que para isso, Abraão, tem um processo. E esse processo quer ensinar o que para Abraão? Fidelidade, fé, confiança, esperar, acreditar. Só que o que ele faz? Eu sou muito velho, que Sara dá risada. Sabe o que eles fazem? Põe a mão onde não deve. Em Gênesis 16, por exemplo, diz assim o texto, ó: ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos. Quem impediu? Deus tinha feito uma promessa: possua minha serva. Põe na mão onde não deve, gente. Oh meu Deus, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Vê se dá certo um negócio desse, gente. Pensa comigo se dá certo um negócio desse. Olha, tem aqui a minha serva, e deite-se com ela, e tenha filhos com ela. Vê se o negócio dá certo isso aí. A Bíblia diz que depois teve problema. A egípcia lá teve filho, aí ela ficou se mostrando com o menino, aí Sara já ficou doida e mandou a mulher para o deserto. Olha, vê se tinha como dar certo um negócio desse. Não dá certo, irmãos, não dá certo. Deixa eu falar algo: cuidado para não gerar nada fora do tempo de Deus, cara. Cuidado para não gerar nada fora do tempo de Deus. Quer algumas dicas para você? Talvez você está passando um perrengue aí, né? Financeiro. Aí você fala assim: que mal eu tenho, dar um jeitinho aqui, né? Vão dar um jeitinho. Cuidado para não gerar nada fora do tempo de Deus, cara. Não, eu comecei a namorar ontem e eu quero casar amanhã. Cuidado para não gerar nada fora do tempo de Deus, cara.
E os processos na nossa vida são incríveis, cara, incríveis. Para você se tornar um adulto, olha o processo de Deus, incrível, cara, milagroso, cheio de nuances, para você se tornar um homem adulto, uma mulher adulta. É um espermatozoide que fecunda um óvulo e se torna um embrião, um feto, depois nasce, é um bebê, uma criança, um jovem, um adulto. E os processos de Deus acontecendo, para você se tornar esse adulto que você é hoje. Para você se mudar para a sua casa dos sonhos, primeiro você precisou limpar o terreno, depois fazer as fundações, as paredes, os telhados, passar tinta, para depois você trazer a sua mudança e se chegar. Quanta coisa não aconteceu até o final. Para você comer um delicioso fruto, uma goiaba, uma manga, qualquer fruta que você goste, lá naquele pé gigante, cheio de frutas lindas. Primeiro é uma semente, é uma raiz, são tronco, galhos, folhas, flores e frutos. Processos de Deus. É neste processo da árvore que eu quero trazer alguns pontos de reflexão com você. Amém, igreja? Amém sobre essa introdução, hein? Faz sentido? Faz sentido, amém, Andréia? Glória a Deus, tá? Amém, irmãos. Vamos refletir então um pouquinho. Primeira reflexão, coloca aí, primeira reflexão, primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte: vou falar sobre semente, então vou falar sobre esse processo, tá? E o primeiro processo é a semente. Semente é o início desse processo. É o início desse processo. Eu quero que você pense na sua vida, tá? É a sua vida que eu quero que você pense aí. Porque vamos lá, qual que é o objetivo de uma semente, irmãos? Qual que é o objetivo de uma semente? Bom, se tornar uma árvore, ou uma planta, né? Gerar frutos ou flores. Esse é o objetivo de uma semente, é o objetivo. Mas pasmem comigo, fica comigo. Porém, neste intervalo entre a semente e o fruto e essas lindas flores que estão aqui, nesse intervalo de colocar a semente e o objetivo final, existe um negócio que se chama o processo. E para nós aqui nessa semente que eu estou trazendo, eu quero que você pense em você, cara. Pense no seu alvo, no seu objetivo, na onde você quer chegar lá. Existe um negócio que se chama morte. Você sabia disso? Você sabia disso? Abre aí João. Você precisa abrir esse texto agora comigo. Vamos lá, João capítulo 12. Abre o texto comigo. Você precisa abrir agora para refletir, para você entender o que eu estou querendo dizer sobre semente. João 12, 24. Precisa trazer Bíblia, né? Manusear ela. João 12, 24 diz assim o texto, ó. Olha que lindo esse texto sobre semente. Eu estou dizendo que entre o processo, entre o lançar a semente e o objetivo final, existe um processo chamado morte. 12, 24 de João diz assim: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Conseguiu entender o que o texto está querendo dizer? João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Sabe, irmãos, eu estou falando sobre a semente, que é o início desse processo na vida, sobre o chegar no objetivo final. Sabe, você sendo uma semente, qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo a ser atingido? Você é essa semente? Lá em Gênesis nós encontramos essa resposta, sabe? Você é essa semente. Gênesis 2,15 tem uma resposta para você. É o meu lema de vida, sabe? Eu já preguei isso aqui para os homens um dia. Gênesis 2,15 diz assim, ó: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha que objetivo maravilhoso de você ser semente. E qual é esse jardim, cara? Esse jardim é sua família, meu irmão. É o seu relacionamento, é a sua saúde, é a sua vida com Deus. Você está cuidando dele, cara. Você está cuidando da vida com Deus. Sabe para que esse jardim gere fruto? Então qual que é esse jardim? É a sua vida relacional, é a sua esposa, seus filhos, a sua vida com Deus. É preciso um processo acontecer, e é um processo de morte. Irmãos, um processo de morte. Você só compreenderá o que é relacionamento, casamento, quando você morrer para você mesmo. E quando você ficar para os seus desejos, eu jogo bola todo dia mesmo, eu quero é mulherada, eu quero é festa, ganância e tal, não vai viver relacionamento feliz. Você precisa passar por quê? Por um processo de morte,
Para você entender o que é evangelho, ministério, vida com Deus, você precisa morrer, senão você não compreende. Isso aqui se torna chato demais. É um peso vir ensaiar, é um peso abrir igreja, tudo não funciona, nada dá certo, porque você está pensando em você. Então você precisa passar por um processo de morte, de morte. Olha o que diz Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Irmãos, negar a si mesmo é a grande chave para compreendermos o processo de morte. O processo de morte. Sabe, é incrível porque semente, eu imagino uma semente sendo lançada, uma sementinha ali, ó, sendo lançada. Ela se sente às vezes só, né? Escura, sozinha, perdida. Mas deixa eu falar, você não está só não, cara. Você está sendo plantado para gerar frutos. Está sendo plantado para gerar frutos, cara. Você está sendo inserido na videira para gerar frutos. Como eu gostaria, gente, como eu clamo isso, Senhor. Eu não tenho esse poder, mas usa o teu poder para fazer isso na mente das pessoas, para compreender que o reino de Deus é tudo, para onde nós vamos é a melhor porção para nós, que o nosso desejo em primeiro lugar é o Senhor, primeiro lugar, tudo na vida, olhar, iniciarmos o dia orando, transmitimos caráter quando nós temos ele. Como eu amo isso, como eu desejo isso para a comunidade, como eu desejo isso, irmãos, gerar frutos, cara. Mateus 13, verso 31, anote, porque são alguns textos, e nós estamos sem a projeção, e você precisa pelo menos ouvir com atenção depois. E contou-lhes outra parábola: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Olha que incrível, uma pequenininha sementinha de mostarda se torna uma gigantesca, e as aves vêm e faz seus ninhos, e ela faz sombra para outros, e protege outras árvores e outras coisas. Essa é a ideia sobre nós, cara. Sabe, você está sendo inserido nele, está sendo plantado, poderoso, então isso vai gerar frutos. Para quê? Para gerar habitação, vida em outras pessoas. Vida em outras pessoas, semente, é o início desse processo. E você só vai entender esse processo de Deus quando você passar por um sistema que se chama morte. Enquanto você não passar por isso, nunca compreenderá. O que eu clamo a Deus na sua vida é que esse processo de morte aconteça o quanto antes. O quanto antes. Se isso não acontecer, irmãos, você nunca compreenderá o reino de Deus. Nunca compreenderá. Mas tem um segundo, coloca o segundo aí, Vicky. O segundo ponto para nós refletirmos, que é a raiz. Olha que lindo isso. A raiz é o processo que ninguém vê, irmãos. É o processo que ninguém vê. Processo que ninguém vê. Sabe, uma segunda parte desse processo na árvore é a raiz, na planta é a raiz. E uma árvore que está lá na rua é a raiz. Raiz é aquilo que ninguém vê, é na sua vida. Pense na sua vida aí. Mas não sustenta. Sabe o que sustenta essas árvores aí nas ruas, na represa? Não sair voando quando está um vendaval, que elas saem voando. Sabe por que elas não saem voando, irmãos? São as folhas que estão ali, são lindas. É a raiz, cara. É a raiz. Sabe o que sustenta? E aí eu quero trazer para a sua vida, que eu começo às vezes a falar muito planta, você começa a viajar. Sabe o que sustenta o seu casamento? Sabe o que sustenta a tua empresa lá, os seus filhos no caminho correto, a sua vida mesmo, para você não meter o pé em tudo, falar, eu não quero saber de mais nada. Sabe o que sustenta? Raiz, cara. Raiz. O que sustenta não são postagens, sabe, em redes sociais, I love Jesus, coloca uma foto assim, e tal, camiseta. Não é. O que sustenta, irmãos, não é uma vinda a cada 5 meses, uma vez por ano, participo. Não é. É uma vida plantada em Jesus e a prática desta vida. É uma vida em Jesus e praticar a vida. Isso é o que sustenta. Isso é o que sustenta.
Sabe o que sustenta? Eu fico pensando com as minhas cachuletas às vezes, né? Oh Senhor, por que essas coisas? Por que assim acontece ministerialmente? Por que? Sabe por que as coisas não mudam assim, de uma forma a abandonar tudo, seja qualquer outro tipo de coisa, ou profissional, ou qualquer outra coisa? É por conta da raiz. Olha, eu olho para a raiz está sustentando, e não deixa, sabe, sair voando. É o Salmo 1, verso 3a que nós lemos, né? A parte do texto básico que nós lemos. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Olha que lindo, é o processo que eu estava falando quando eu li esse texto. É uma árvore que está plantada e ela dá fruto no tempo certo. Maravilhoso isso. É uma vida plantada em Jesus, é a prática da vida. Mateus 7, irmãos, 24, tem algo poderoso. O texto diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, olha, presta atenção, irmãos, abra aí na sua Bíblia, abre aí, vou dar tempo para você abrir, Mateus 7, vamos lá, Mateus 7, 24, Mateus 7, 24, vamos lá. Olha o que o texto diz. Eu estou falando, o que sustenta você é uma vida plantada em Jesus e uma vida de prática em Jesus. Então Mateus 7, 24, abre aí o texto e você vai ver algo poderoso. O texto diz assim, ó: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as, o que está escrito aí? O que? Pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, você quer ser prudente sobre a sua vida, sobre o que acontece em você? Pratique, filho, pratique. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aleluia por isso, verso 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, é como um louco, a Bíblia diz, que construiu a sua casa sobre a areia. Entende? O texto está dizendo, irmãos, se você vem e ouve, está num pequeno grupo, entre elas, entre eles, entre nós, e vem, ouve, que maravilha, legal demais, né? Sai ali, come salgado, entrou no carro, esqueceu tudo, não pratica, você é um insensato. A Bíblia chama você de louco, você tem noção disso? É louco, porque na segunda-feira, ou a hora que você chegar na sua casa, terça, quarta, quinta, ou agora mesmo, você está sendo impulsionado a praticar. Você está pensando aí, porque eu sei que o Espírito Santo está te incomodando em algumas áreas, e amanhã você vai ser impulsionado a praticar. E se você então não praticar, você é chamado de louco na Bíblia, insensato. Cai a chuva, verso 27, transbordam os rios, sopra os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, cara. Ela cai, irmãos, a casa cai. Oh, a casa caiu, irmão, a casa caiu, e foi grande a sua queda. O texto é enfático, não só caiu, foi grande a queda, viu? Você tem noção disso? Não só caiu a casa, foi grande a queda, foi grande. Folhas são visíveis, irmãos, são as postagens, as curtidas, aquilo que todo mundo vê, porém raiz é aquilo que ninguém está vendo, é aquilo que nos sustenta. Sabe, irmãos, fama não te sustenta, like, status, viagens, não sustenta. Sabe, pessoas celebram resultados e não raiz. Pessoas celebram folhas e frutos ali, as coisas que estão bonitinhas, mas não a raiz. Ninguém chega assim, puxa, que raiz bonita que tem essa planta aqui, hein? Você já fez isso? Eu nunca fiz. Cheguei numa planta, numa mangueira, rapaz, deve ter uma raiz linda. Vamos cavucar para ver a raiz. Ninguém celebra a raiz, porque ninguém vê. Mas todo mundo celebra o fruto. Olha que flores lindas, olha que flor rosa, olha que manga maravilhosa, olha que abacate. Todo mundo celebra o fruto. Todo mundo bate palma para aquilo que você posta, mas ninguém vê raiz, entende? Ninguém vê raiz. E às vezes por dentro a sua raiz está podre, cara. É só uma camada por fora, e sofre, e sangra, e ninguém está vendo, mas você é obrigado pela sociedade a colocar uma camada por fora e ter que mostrar um fruto fake. Irmãos, deixa eu falar algo. Famílias
Aqui na igreja nós tratamos e cuidamos das famílias no sentido entre eles, entre elas, entre nós, cada um na sua esfera. Depois nós juntamos os filhos, ministério infantil. Vocês não sabem como o ministério infantil se desdobra em milhões para cuidar dessas crianças e darmos o melhor. Famílias, então, parem de ficar celebrando flores e folhas. Sabe, às vezes você está celebrando flores e folhas de outras pessoas. Faça crescer as raízes em suas casas. Faça crescer as raízes em suas casas. Sabe, homens, se nós estamos aqui, as nossas mulheres, elas precisam de nós. Elas precisam de nós, sacerdote dentro do lar, o trabalhador, uma pessoa que honra, a pessoa que vai trazer o sustento, o provedor, o cara que vai sentar, vai pegar na mão e falar: é assim que funciona ministerialmente, vamos avançar, vamos lá, eu sou o escudo, eu sou o protetor, eu sou a pessoa que está à frente da casa. Mulheres, vocês, seus maridos precisam de vocês, os maridos precisam de vocês precisam ser companheiras idôneas, e não a pessoa que vai apunhalar e chutar mais ainda, porque isso o mundo já faz conosco. Nós já somos expostos a uma série de coisas quando nós saímos da porta de casa, e se nós entramos, nós encontramos isso dentro de casa, por isso que nós estamos cada vez fora. Então sejam companheiras idôneas dos seus maridos. Pais, os nossos filhos, eu sou pai, os filhos precisam de nós. Nós estamos deixando escolas educar os nossos filhos. Nós estamos deixando escolas educar os nossos filhos, e esse papel é seu e meu. Esses dias na escola do meu filho, as menininhas lá, sei lá o que está rolando no TikTok, eu não sei que acha daquele negócio lá, que arranha, vocês já ouviram isso aí? Arranha, chama não sei o que, a boneca tenebrosa lá, que vai matar não sei quem. E aí virou um burburinho no grupo lá das mães da escola lá. Aí eu falei: que história é essa aí, Lucas? Não estou sabendo de nada, aí não chegou nele, né? Foi um menino que foi atacado lá pelas meninas, que arranha, passou uma coisa preta, um vídeo que está rolando, e se arranhasse, morre não sei quem. Que loucura, esses vídeos malucos estão rolando. Aí o menino voltou para casa todo cheio de medo. A mãe dele foi lá no grupo dos pais, falou um monte, virou um burburinho, e a gente não está nem aí. Normal, os videozinhos que estão vendo. Quantos de nós sentamos com os nossos filhos, cara, colocamos ele e falamos: vamos ler a palavra. O que esse texto falou com você, meu filho? Como que você pode aplicar isso aqui na sua vida, lá na escola? Olha, com o papai e com a mamãe, como isso aqui faz sentido para você? Como que nós vamos viver isso? O que Deus é para você, filho? Quantos de nós não fazemos, irmãos? Sabe por quê? Não temos tempo e não queremos viver o processo. Nós queremos que nossos filhos sejam fiéis ao Senhor, mas não queremos viver o processo com Ele. Não queremos viver os processos com Ele. Fidelidade gera processo, irmãos, e nós não queremos, porque nós não temos tempo, entende? Irmãos, a raiz, além de fixar no solo, ela tem a função de extrair alimento, nutrientes, água, sabe, nossas raízes são os valores e as práticas vistas apenas por Deus, irmãos, e as práticas vistas apenas por Deus. Elas estão abaixo da superfície e precisam ser cultivadas com atenção e cuidado. Se não for assim, irmão, nós corremos o risco de cair, pois o peso exterior não terá sustentação para aquilo que está lá dentro. Se não tiver raiz, o dinheiro vai tombar você. Se não tiver raiz, você não aguenta o peso ministerial. Se não tiver raiz, não sustenta. Você tem um alvo, um objetivo maravilhoso, mas se não tiver raiz, não sustenta. Não sustenta. Pastor, e onde eu exercito a raiz? Como que eu faço então para ter umas raízes assim, ó, gigante? Olha que bonita essa raiz. Como que eu faço para ter essa raiz aí? Vem comigo em Mateus 6, vamos lá? Abra aí Mateus 6. Quem é bom de Bíblia já sabe o que é, né? Esse aqui é exercitar a raiz. Mateus 6, vai lá. É aqui que exercita a raiz, ó. O texto diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Raiz, então seu pai que vê no secreto recompensará. Raiz, velho. Onde eu exercito raiz? Aqui. Irmãos, é tão lindo ver essa nuance da natureza, né? O que eu estou tratando com vocês aqui é tão lindo.
porque a primavera é a estação mais favorável, sabe, para as plantas. Mas contudo não tem como impedir que venha o inverno. Vem comigo nesse pensamento que eu estou trazendo. Lá no hemisfério norte, irmão, a estação é mais fria, rigorosa. As árvores perdem toda a sua beleza, caem as flores, caem as folhas dela, por causa de uma grande geada da neve. Elas ficam com um aspecto de destruição, entende? Completa, não tem folha nem folhas. E elas parecem mortas, mas contudo sob o solo gelado que está ali, permanece viva apenas as raízes, sob aquela densa camada de neve, aí embaixo está apenas as raízes sustentando, sob um período de dor, de angústia, de nevada, de frieza. Ela está ali. Sabe a reflexão que eu quero fazer sobre essa ilustração que eu estou trazendo? Nós podemos estar passando por uma situação ou uma estação ruim, um momento ruim. O inverno chegou em nós, nos derrubou todas as flores e todas as nossas folhas, e é tempo difícil, não queremos ver ninguém, queremos estar escondido sobre uma densa camada de neve, e você talvez esteja até com uma aparência de morto, mas a grande diferença que vai te sustentar nessa estação que você está, chama-se raiz, cara. Chama-se raiz. E aí, após uma semente que germinou, após uma raiz fortalecida, os processos continuam, e é o terceiro ponto. Clica aí, Vicky. Terceiro ponto, sabe? Para a gente caminhando, que é o fruto. Semente, raiz e fruto. E o fruto não é o fim. Você achou que era o fim, né? Não é o fim, mas sim é a continuação desse processo. Abra comigo, eu preciso que você abra a Bíblia. João capítulo 5. Vamos lá? João 5. Verso 1. Vamos ler? O fruto não é o fim, mas sim a continuação do processo. Olha que texto lindo. Você já conhece esse texto? Eu sei que você conhece, você já deve ter lido. O texto diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Não é alguma coisa, é coisa alguma. Coisa alguma. Sem Ele, coisa alguma pode fazer. É um sonho que você tem? Jesus não está? Não é feito. É um sonho carnal que vai se realizar, é a sua carne, é o seu desejo, mas não é um sonho do céu, porque não está nele. Não está nele, não consegue fazer coisa alguma. Saiba de algo, irmãos, existem momentos de sequidão, sabe? Existem momentos frutíferos, e é principalmente desses momentos de frutos onde vem a poda de Deus. Sabe o que eu quero trazer para você? Cuidado com a vaidade, cuidado com o ego, cuidado com os seus achismos e as suas verdades. Cuidado. Sabe uma reflexão que eu quero trazer com vocês, irmãos? Você pode às vezes estar ganhando muito, presta atenção aqui, vamos lá. Você pode estar ganhando muito dinheiro e perdendo a sua casa. Você pode estar ficando grande dentro da sua empresa, mas pequeno diante do reino de Deus. Pequeno diante do reino de Deus. Essa semana, uma semana tão puxada, irmão, vocês não têm noção. Profissionalmente, que semana puxadíssima. Saí segunda-feira a trabalho, cheguei sexta-feira à tarde,
reuniões até tarde, 6h30, reuniões, alinhamentos, e aí diversas coisas para pensar, para organizar para o final de semana, sabe, para o culto. E essa semana, mais uma semana muito intensa de trabalho, e todo final de semana, pelo menos uma vez na semana, eu tiro para passar tempo com meu filho, para jogar uma bola com ele, para sair com a minha esposa. Eu tento me organizar diante da minha agenda maluca, e aí essa semana eu não consegui, eu não iria conseguir, diante de muitas coisas. Eu fui visitar alguns irmãos essa semana, o Zeca, fui visitar alguns irmãos, passei um tempo com o William e tal, e a minha agenda estufou, eu não consegui passar tempo com meu filho essa semana, nada, nem bola com ele, nada, zero. Domingo eu fico full time, sabe, no escritório, porque a mensagem eu escrevo no domingo. Agora, antes de vir para cá, eu escrevo as mensagens. Então, refletindo, sabe, ontem 1 milhão de coisas, nós tivemos vigília aqui, e hoje eu falando para Ellen, Ellen, eu precisava, puxa vida, eu tenho uma série de coisas da igreja para organizar. E ela falou: olha, o Lucas, ele vai acordar pela manhã, ele vai te chamar para jogar bola, mas fique em paz, porque se ele te chamar, vai se dedicar, porque você tem algumas coisas, tem as coisas da igreja que precisam ser organizadas. Se dedique, ele vai entender. E aquilo foi um peso tão grande no meu coração, irmãos, porque a minha preocupação não é se o Lucas, poxa, ele vai vir me chamar para jogar uma bola, poxa, que chato isso. A minha preocupação não é essa. Ai, que chato, o Lucas vai ter que me chamar. Não é essa. A minha preocupação é o dia que ele chegar diante de mim e não lembrar mais, e não quiser me chamar para jogar bola mais com ele. Eu posso estar diante de tantas pessoas e me dedicando e aqui fazendo um monte de coisa, e às vezes perdendo algo maravilhoso, sabe? Que tal nós sermos boas sementes, irmãos, lançada em boa terra, que gerará uma raiz poderosa, e assim gerar frutos para uma vida, Mateus 12:33 diz: considerem uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Talvez você esteja pensando: pastor, mas estou caminhando para o final, tá, irmãos? Pastor, mas eu falhei até aqui. Eu falhei. Tudo que eu plantei até hoje foram sementes ruins. Tudo na minha vida, pastor, foram sementes ruins. Eu falhei até aqui. Toda raiz que cresceu foi uma raiz de pecado e de morte. Ela está podre, está oca essa raiz, não tem nutrientes fluindo, pastor. Tudo que aconteceu. E os frutos que eu colho hoje, pastor, são frutos ruins, são frutos podres. E o que fazer, pastor? O que fazer, irmãos? O que fazer? Imagina, para pensar. Se você foi um pai distante dos seus filhos, se você foi um marido que sempre pisou na sua esposa, se seus filhos hoje não reconhecem você como um pai e uma mãe, se o reino de Deus é algo tão distante, o que fazer, irmãos? Essas são perguntas da minha vida. Se você foi alguém que queimou um dia por Jesus e não queima mais, o que fazer? O que fazer num momento como esse? O que fazer? E é tão maravilhosa a palavra de Deus. O que fazer, meus irmãos? Sabe o que tem que fazer? Recomeçar. Sabe como recomeça? Deixa o agricultor dos céus podar você, cortar o que precisa ser cortado, cuidar do que precisa. Ele vai revirar talvez você, arrancar isso aqui, vamos arrancar dessa terra, vamos plantar aqui, coloca um adubo novo, e entenda o processo, permaneça nele. E eu quero trazer uma palavra, a última palavra, Jó 14, 7 ao 9.
Jó 14, do 7 ao 9, diz assim. Que texto lindo, cara. Esse texto para mim você tinha que refletir essa semana. Esse texto você tinha que ler amanhã pela manhã. Esse texto você tem que trazer uma reflexão no pequeno grupo. Você tem que trazer um testemunho no pequeno grupo sobre esse texto. Você precisa trazer. Olha o que o texto diz, ó. Porque há esperança para a árvore. Há o quê? Esperança. Jó 14, 7 ao 9. Estou certo no texto, irmãos? Estou. Às vezes eu estou lendo, às vezes eu não sei que eu estou certo, os irmãos estão meio... Porque a esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar. Aleluia! Glória a Deus por isso. E que não cessem os seus renovos. Aleluia! E glória a Deus por isso. Ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará e lançará ramos como uma planta nova. Aleluia e glória a Deus por isso. Ele traz vida, ele traz renovo àquele que estava morto. A árvore que foi arrancada, podada, cortada, que não tem raiz, que está podre, e foi lançada sementes ruins, que teve uma vida de perdição, que viveu como um louco, um marginal, um doido na fé. É a esperança para ele. Recomeça ao cheiro das águas do Senhor, do Espírito, traz vida. E isso é a esperança para nós. Eu queria que você ficasse de pé e nós pudéssemos orar e finalizar. Há esperança para nós, sabe? Há esperança para nós. Jesus, eu só quero orar agora. Apenas orar. Mais nada, eu só quero finalizar essa pregação com uma oração. Eu gostaria que os irmãos finalizassem orando, apresentando a sua vida, seu coração. Talvez você foi uma semente, talvez não gerou fruto. Talvez as suas raízes cresceram em lugares que não eram para crescer. O Senhor tratou com você, você sabe disso. Talvez há tempos que você não produz um fruto. Talvez faz tempo que você não fala de Jesus para ninguém. E você sabe que você já falou. Jesus já foi tudo para você, você sabe disso. Você tem colocado outras coisas como prioridade na sua vida. Você tem dado ouvidos a coisas que não são dos céus. Você tem atitudes o qual tem desagradado ao Senhor. Você talvez está se sentindo sozinho, sabe? Parece que você foi arrancado. Você está se sentindo como sem um lugar de ter raízes. Ei, deixa o Senhor falar contigo. O Senhor está falando para lançar raízes nele. A raiz é nele. Eu não estou falando nem de IBC, nem de igreja, nada. Eu estou falando de estar nele. É de estar nele. Se é preciso fazer podas, Senhor, faça. Senhor, eu falando minha vida agora, eu olho para alvos, objetivos e frutos que eu desejo alcançar ainda, Pai. Ainda eu desejo alcançar como vida. Eu queria que você fizesse esse exercício agora. Pense aí nos objetivos, nos alvos e nos frutos que você almeja, que você sonha e você projeta. Agora faça a mesma oração. Senhor, realiza a sua
vontade. Me faz entender este processo na minha vida, Jesus, para que lá na frente eu possa olhar para trás e testemunhar. Eu peço força, Jesus, eu orando por mim mesmo, forças físicas, mentais, espirituais, para suportar todo o processo, Jesus, seja ministerial, seja profissional, seja relacional, com amigos, com inimigos. Eu descanso no Senhor, Jesus. Se não for o Senhor o construtor da casa, inútil é trabalhar. Jesus, abençoa as lares, as casas que aqui estão, os casamentos, a vida, os relacionamentos, o trabalho, a saúde. Restaura, Jesus, restaura. Restaura, Jesus. Restaura, Jesus. Eu queria que durante essa canção fosse cantada, você refletisse nessa semente que vai ser lançada. Uma canção rápida que nós vamos cantar, mas é para fazer uma reflexão em você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz-me morrer para as coisas desse mundo.